Acredite ou não, o verdadeiro inimigo da sua saúde não é a gordura da barriga que vê no espelho ou aqueles pneuzinhos que tanto tenta esconder. O verdadeiro perigo é a gordura no fígado, que funciona como uma ameaça invisível e silenciosa no seu organismo. Neste preciso momento, dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo têm gordura a acumular-se dentro do seu órgão mais resiliente, sem terem a mínima ideia de que isso está a acontecer. O fígado é o coração da sua saúde. E quando ele fica sobrecarregado tudo, o resto começa a desmoronar. A boa notícia é que a gordura hepática pode começar a diminuir de forma incrivelmente rápida se der ao seu corpo o apoio biológico correto. Ao longo dos últimos 16 anos, tratei pessoalmente dezenas de milhares de pacientes e observei um padrão constante. Quando limpamos a nossa nutrição, seguindo um protocolo muito específico, e combinamos esse esforço com nutrientes estrategicamente selecionados, a gordura no fígado pode cair drasticamente até 44% em apenas 14 dias. Sim, ouviu bem, são apenas 2 semanas para transformar completamente a saúde do seu órgão vital. Durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir drasticamente até 44% em apenas 14 dias. Sim, ouviu bem, são apenas 2 semanas para transformar completamente a saúde do seu órgão vital. Neste vídeo, vou mergulhar profundamente nos 6 suplementos de desintoxicação mais poderosos que existem para eliminar a gordura hepática acumulada. Vou explicar durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir Exatamente por quê? É que cada um deles é essencial. E como deve utilizá-los para garantir que os resultados apareçam de verdade na sua vida. Este conhecimento é durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a chave mestra para desbloquear o metabolismo do seu fígado, o que, por sua vez, ativa a queima de gordura em todas as outras partes do seu corpo. É como se estivéssemos durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir finalmente, a carregar no interruptor, certo? Para o seu metabolismo. Se deseja ter o plano de ação completo nas suas mãos, lembre-se que o primeiro passo fundamental durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a qualidade do que come. Para o ajudar, preparei o livro Aprovado para Viver Bem, que serve como um manual prático sobre o que deve evitar e como escolher os melhores durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir ingredientes no supermercado para proteger o seu fígado. O livro inclui receitas deliciosas e ferramentas científicas fundamentais. Pode obter este material gratuitamente durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir através da ligação, que deixei na descrição abaixo, apenas tem de suportar o custo do envio para o receber em sua casa. Este guia será o seu melhor aliado para durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir implementar as mudanças de forma simples e eficaz. Agora que já sabe onde encontrar o plano alimentar completo, vamos focar nos nutrientes específicos que vão mudar durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir o seu destino biológico a partir de hoje. Para compreender verdadeiramente por que é que os suplementos que vou apresentar são tão eficazes, precisamos de olhar durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a biologia do seu fígado de uma forma nova. Muitas vezes pensamos no fígado apenas como uma espécie de filtro de café que remove as impurezas do sangue,
mas a durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a realidade é muito mais complexa e fascinante. O seu fígado funciona, na verdade, como diretor financeiro da sua energia corporal. Ele decide quando deve poupar durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a energia na forma de gordura. E quando deve gastar essa energia para manter o seu corpo ativo e vibrante? Quando o fígado está saudável, ele funciona como um trampolim durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a potente que impulsiona a queima de gordura em todo o organismo. Se o seu fígado estiver a trabalhar bem cada caminhada que faz e cada refeição saudável que ingere durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a produz resultados visíveis. No entanto, quando a gordura começa a acumular-se nas células hepáticas, ocorre uma mudança drástica na comunicação química do seu corpo. Durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir o fígado saturado de gordura entra no que os cientistas chamam de modo de sobrevivência. Neste estado, o órgão envia sinais constantes de alarme ao seu cérebro e durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir ao seu sistema hormonal, indicando que o corpo deve armazenar energia a todo custo. Isto cria um bloqueio metabólico, onde se torna quase impossível perder peso durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir independentemente do esforço que faça no ginásio. É exatamente por isto que muitas pessoas sentem que estão a lutar contra o próprio corpo. Em Portugal, enfrentamos durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir um desafio cultural muito específico. A nossa dieta tradicional, embora tenha elementos muito saudáveis como o azeite e o peixe, também inclui frequentemente durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir excesso de hidratos de carbono refinados. O consumo diário de grandes quantidades de pão de arroz e de massas coloca uma pressão enorme sobre o fígado. Quando durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir ingerimos mais glicose do que o corpo consegue processar de imediato. O fígado converte esse excesso em triglicéridos, que ficam presos dentro do próprio órgão. Durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir processo que leva à formação da gordura visceral e aquelas gordurinhas localizadas mesmo em pessoas que não consomem álcool em excesso. É um fardo invisível que durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir drena sua energia e sabota sua saúde sem que se aperceba. A chave para resolver este problema não é apenas comer menos calorias, mas sim mudar o ambiente durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir o bioquímico dentro do seu fígado. Quando utilizamos os nutrientes certos para reduzir a gordura hepática, estamos a desbloquear o sistema de exportação de gordura durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir do corpo. Ao limparmos esta gordura inicial, estamos a dar autorização ao metabolismo para sair do modo de armazenamento e entrar finalmente no modo de queimativa durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito.
Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... É por este motivo que os resultados que mencionei anteriormente de 44% de redução em apenas 2 semanas são o ponto de viragem necessário durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... para que o seu corpo comece a trabalhar a seu favor e não contra si. Vamos agora entrar nos detalhes dos nutrientes que vão reconstruir a saúde do seu fígado. Durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... O primeiro da nossa lista é um dos mais poderosos e, no entanto, é um dos que menos se ouve falar nos consultórios médicos tradicionais. Trata-se da L-metionina. Durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... Este não é apenas um simples nutriente, mas sim a matéria-prima fundamental que o seu fígado utiliza para fabricar quase todos os compostos protetores que ele produz durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... Imagine que o seu fígado é uma fábrica de alta tecnologia. A L-metionina é o ingrediente base, sem o qual a produção para completamente... A partir deste único, durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a aminoácido, o seu fígado constrói uma corrente inteira de defesas químicas como o SAM e a cisteína. E o glutationa, que é o antioxidante mestre do organismo humano, durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... Quando os níveis de metionina baixam o seu fígado, não perde apenas uma função, mas sim a capacidade de gerir todo o sistema de limpeza. A ciência já sabe disto durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... Há muito tempo, desde a década de 1940, que os investigadores observaram que quando retiramos a metionina da dieta, o fígado desenvolve uma durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a doença hepática gordurosa grave em apenas algumas semanas. Isto acontece mesmo sem o consumo de álcool ou de comida processada. A simples ausência deste durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... aminoácido é suficiente para causar o caos. Um ensaio clínico recente, realizado em 2023, com 120, e um participante confirmou que durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito, esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... aumentar a ingestão de metionina através da alimentação ajudou a reverter a gordura no fígado e a reduzir a gordura abdominal em apenas 3 meses. O mais durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... Surpreendente é que muitos de vocês já consomem metionina diariamente, pois ela está presente em ovos e em carnes de aves. E no peixe. Para nós em Portugal, o peixe durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... é uma parte essencial da nossa cultura. O nosso bacalhau é uma fonte fantástica de metionina, mas aqui a qualidade é o fator decisivo. Há uma diferença abismal durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a... entre um peixe capturado no mar e um peixe de aquicultura alimentado com rações artificiais, para obter resultados reais, deve priorizar ovos de galinhas criadas durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito.
Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir ao ar livre e peixe selvagem. Se optar por suplementar, procure sempre pela forma pura de L-metionina no rótulo. Tenha muito cuidado com as versões sintéticas durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir que geralmente tem a letra D à frente do nome. Estas formas sintéticas são muito mais difíceis de processar e podem até aumentar a toxicidade no fígado que durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir já está em sofrimento. O segundo nutriente desta jornada é uma substância que tem sido usada na medicina tradicional há quase 4.000 anos. Refiro-me à curcumina durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir que é o composto ativo da raiz de açafrão das Índias. Atualmente existem 99 ensaios clínicos independentes focados especificamente na relação entre durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a curcumina e a gordura no fígado. Todos estes estudos mostraram uma redução significativa nos níveis das enzimas hepáticas e uma melhoria na sensibilidade durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a insulina. No entanto, há um segredo sobre a curcumina que a maioria das pessoas desconhece. Na sua forma comum, menos de 2% da curcumina chega durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir efetivamente ao seu fígado. É por isso que apenas colocar açafrão na comida, embora seja saudável, não oferece uma dose terapêutica suficiente para curar o órgão durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir para que a curcumina funcione de verdade, ela precisa de ser emulsionada. Isso significa que deve ser pré-misturada com gorduras saudáveis para que o seu corpo, durante uma refeição rica em gorduras boas, para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a consiga absorver. Quando a curcumina é preparada desta forma, a sua absorção aumenta no mínimo 40 vezes, e algumas investigações mostram que pode chegar durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a ser 400 vezes mais eficaz do que uma cápsula padrão. Por isso, ao escolher um suplemento, procure sempre o termo emulsionada no rótulo. Pode tomá-la durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir durante uma refeição rica em gorduras boas para potenciar ainda mais o efeito. Esta combinação de metionina para construir defesas e curcumina para reduzir a inflamação é o primeiro grande passo para salvar o seu fígado. O terceiro suplemento da nossa lista para recuperar o seu fígado funciona como uma verdadeira armadura biológica. Este composto é tão potente que, num caso famoso ocorrido em 2007 na Califórnia, um médico solicitou o envio urgente de um extrato desta planta por via aérea a partir da Alemanha para salvar a vida de uma família que tinha consumido cogumelos altamente venenosos. Estes cogumelos são responsáveis por 90% das fatalidades por envenenamento em todo o mundo, mas 5 das 6 pessoas dessa família sobreviveram graças a este nutriente. Estamos a falar do cardo mariano e do seu complexo ativo chamado silimarina. Se a silimarina consegue impedir que a toxina de cogumelo mais mortal do planeta destrua um fígado, imagine o que ela pode fazer pelo seu órgão no dia a dia contra o álcool e os medicamentos e a comida processada. Para entender por que é que o cardo mariano é tão especial, temos de compreender as 3 fases da desintoxicação hepática.
Na fase 1, o seu fígado começa por quebrar as toxinas em pedaços menores. Na fase 2, o fígado neutraliza esses pedaços para que não causem danos e utiliza para isso uma substância chamada glutationa, que eu gosto de descrever como o varredor de ruas do seu corpo. Finalmente, na fase 3, o organismo expulsa estes resíduos através da bílis e dos rins. O cardo mariano é incrível porque ajuda tanto na fase 1 protegendo as células, enquanto elas lidam com os venenos, como na fase 2, ajudando o fígado a produzir mais glutationa. Na verdade, o uso deste suplemento pode aumentar os níveis de glutationa em até 35%. Isto significa que terá mais poder de limpeza e mais juventude celular, garantindo que as toxinas saiam do seu corpo em vez de ficarem presas a causar inflamação crônica. O quarto nutriente da nossa estratégia liga-se diretamente a um alimento que milhões de pessoas foram ensinadas a evitar durante décadas por medo do colesterol. Este nutriente é a colina e a sua ligação com a gordura no fígado é uma das descobertas mais importantes dos últimos anos. O seu fígado não serve apenas para filtrar o sangue, ele também tem a função de mover a gordura de volta para o corpo para ser usada como energia. No entanto, para fazer este transporte, o fígado precisa de colina para criar pequenas partículas chamadas caminhões de transporte. Imagine que a gordura é a mercadoria e a colina é o caminhão. Sem colina não existem caminhões. E a gordura fica parada a acumular. Se dentro do fígado, investigações da Universidade Johns Hopkins revelaram que cerca de 90% das pessoas com gordura hepática não consomem colina suficiente. A fonte mais rica deste nutriente na nossa alimentação é a gema do ovo. Durante quase 50 anos fomos instruídos a deitar fora a gema e a comer apenas a clara, mas em 2025, as diretrizes oficiais de saúde removeram silenciosamente o colesterol alimentar da lista de nutrientes preocupantes, sem sequer pedir desculpa pelo erro. O resultado desta recomendação errada foi que a geração que mais evitou os ovos é agora a geração com as taxas mais elevadas de gordura no fígado. Tiramos a gordura boa e o colesterol, mas aumentamos o açúcar e os óleos vegetais processados, criando a tempestade perfeita para a doença. Se está a tentar reverter a gordura no fígado, comer 2 ou 3 ovos ao pequeno almoço é um excelente começo, mas para muitos pode não ser suficiente. Isto é especialmente verdade se já lhe foi removida a vesícula biliar. Nesse caso, o seu sistema de processamento de gordura está fragilizado e a suplementação com colina torna-se uma prioridade absoluta para equipar os caminhões necessários e limpar o armazém, que é o seu fígado. Chegamos agora ao quinto suplemento da nossa lista, e este é algo que os médicos de urgência utilizam todos os dias para salvar vidas. Se alguém entrar num hospital com uma overdose de paracetamol, que é um dos medicamentos mais comuns nas casas portuguesas para as dores e para a febre, o tratamento padrão é administrar o NAC. O paracetamol em doses elevadas destrói uma das defesas mais importantes do seu fígado, e o NAC ajuda a reconstruir essa proteção antes que o dano se torne permanente. Existem casos documentados na literatura médica de médicos que administraram este nutriente mesmo 24 horas após uma overdose e conseguiram evitar a falência total do órgão. O seu fígado adora o NAC porque ele garante que a fase 2 da desintoxicação nunca pare de funcionar. Como vimos anteriormente, o cardo mariano funciona como o óleo que lubrifica a máquina da fase 2, mas o NAC funciona de um ângulo diferente. Ele garante que as matérias-primas estejam sempre disponíveis na linha de montagem. O glutationa, que é o grande protetor do fígado, é construído a partir de aminoácidos. E o NAC fornece exatamente o componente que o fígado costuma esgotar primeiro. Você toma paracetamol regularmente para dores nas articulações ou para as dores de cabeça, tomar NAC no mesmo dia. É uma das atitudes mais inteligentes que pode tomar para proteger a sua saúde. Recomenda-se tomar este nutriente 1 a 2 horas antes da medicação. E para um suporte diário, o ideal é dividir a dose entre a manhã e a noite. Algumas pessoas combinam o NAC com o selênio para potenciar o efeito do glutationa e pode obter este selênio de forma natural, comendo apenas 2 castanhas do Pará por dia. O sexto nutriente da nossa lista vai diretamente ao coração do problema.
Os investigadores mediram onde este suplemento se concentra no corpo humano e descobriram que ele se acumula 50 vezes mais no fígado do que na corrente sanguínea. Estamos a falar da berberina, que ficou mundialmente conhecida como Ozempic da natureza, devido ao seu impacto impressionante no armazenamento de gordura e no controle do açúcar no sangue. No entanto, o seu maior valor está no que ela faz dentro das células hepáticas. Quando a berberina chega ao fígado, ela ativa um interruptor metabólico chamado AMPK. Pode pensar nisto como interruptor oficial de queima de gordura do seu organismo. Quando este interruptor é ligado, o fígado deixa de estar em modo de armazenamento e entra, finalmente, em modo de queima ativa. Esta é a razão pela qual a berberina funciona tão bem para quem tem gordura no fígado associada à resistência à insulina ou à pré-diabetes. Além de ativar a queima de gordura, ela protege as células e ajuda a travar o processo de cicatrização do fígado que ocorre quando o órgão está inflamado há demasiado tempo. Isto é crucial, porque uma vez que o tecido cicatricial começa a formar, se a reversão da doença torna-se muito mais difícil, num ensaio clínico aleatorizado de 16 semanas com 184 pacientes, a berberina combinada com as mudanças na alimentação reduziu a gordura no fígado em 52,7%. Num confronto direto com a metformina, que é o medicamento para diabetes mais receitado do mundo, a berberina, mostrou um impacto profundo, com uma fração do custo e sem precisar de receita médica. Se já toma medicação para o açúcar no sangue, consulte o seu médico antes de adicionar a berberina, pois ambos podem baixar os níveis de glicose em simultâneo. Para a maioria das pessoas, o ideal é tomar antes das refeições e começar com uma dose baixa, para permitir que o sistema digestivo se adapte suavemente. Agora que já conhece os 6 nutrientes fundamentais, é hora de falarmos sobre proteção da sua saúde se torne uma punição. O fígado é o coração da sua saúde e o nosso objetivo principal é que ele trabalhe com eficiência máxima para eliminar como aplicar este conhecimento na sua realidade diária. Em Portugal, temos uma ligação emocional e cultural muito forte com a gastronomia e não queremos que de vez aqueles pneuzinhos indesejados na cintura que tanto incomodam. Para ter sucesso absoluto, não basta apenas tomar as cápsulas de forma isolada, mas sim adotar o que chamamos de estratégia de limpeza trimestral. Muitas pessoas cometem o erro comum de tomar os mesmos suplementos durante anos a fio, sem qualquer interrupção. No entanto, o organismo humano é extremamente inteligente e acaba por se adaptar, o que diminui drasticamente a eficácia dos nutrientes ao longo do tempo. O plano ideal consiste em fazer uma intervenção intensiva de 4 a 12 semanas, onde utiliza estes 6 componentes de forma combinada. Depois deste período, deve fazer uma pausa de 1 ou 2 meses para permitir que o fígado consolide os resultados antes de iniciar um novo ciclo de limpeza profunda. Esta abordagem cíclica mantém o seu metabolismo sempre alerta e pronto para a queima ativa de gordura. Vou explicar agora um detalhe técnico que quase ninguém menciona sobre a terceira fase da desintoxicação. Lembra-se que falei anteriormente sobre empacotar as toxinas e enviá-las para fora do corpo através da bilis? Pois bem, para que isso aconteça de verdade, o seu fígado precisa de um fluxo biliar constante e fluido. Se a bilis estiver espessa ou parada, as toxinas ficam presas e voltam para sua corrente sanguínea, causando um processo perigoso de reintoxicação. É exatamente por este motivo que na fórmula avançada que eu desenvolvi para os meus pacientes, decidi incluir componentes extra como sais biliares e bilis de boi desidratada. Estes elementos são fundamentais, especialmente para quem já não tem vesícula biliar ou para quem sente o sistema digestivo pesado depois de comer uma refeição mais rica como o nosso tradicional bacalhau com batatas. A minha fórmula completa de limpeza do fígado e da vesícula contém mais de 15 nutrientes diferentes selecionados, com base nas investigações científicas que apresentei hoje. Incluímos o NAC e o cardo mariano, para as fases 1 e 2 a berberina e a colina,
para resolver o problema de transporte da gordura e a metionina com taurina para garantir a reconstrução celular total. O importante é que entenda que cuidar do seu fígado é o investimento mais rentável que pode fazer pela sua longevidade. O seu fígado é o órgão que mais trabalha no seu corpo e ele nunca se queixa até que seja tarde demais. Ao contrário dos seus músculos que doem após um esforço, ou das suas articulações que estalam para avisar que algo está mal, o fígado não possui nervos sensíveis à dor. Ele não grita. Ele simplesmente começa a falhar silenciosamente enquanto tenta processar tudo o que ingere. Esperar por sintomas graves é um erro que pode custar muito caro a sua longevidade e a sua qualidade de vida. Hoje recebeu o conhecimento necessário para reduzir a gordura hepática em 44% em apenas 14 dias. Mas esse conhecimento só terá um impacto real se for transformado em ação imediata a partir da sua próxima refeição. Não permita que o seu fígado continue a lutar sozinho contra o fardo do açúcar e das toxinas e das gorduras inflamatórias que o rodeiam. O poder de reverter este processo está literalmente nas suas mãos através da nutrição de alta qualidade e dos nutrientes estratégicos que analisamos detalhadamente. Clique agora na ligação que deixei na descrição abaixo para descarregar o seu livro gratuito aprovado para viver bem e comece hoje mesmo a limpar o seu organismo com as ferramentas corretas. Lembre-se que o fígado é o coração da sua saúde e quando cuida dele, o seu corpo inteiro responde com uma energia renovada que nem imaginava ser possível. Se está realmente empenhado em acelerar este processo de limpeza, tem um recurso adicional muito importante para partilhar. No meu próximo vídeo, vou apresentar as 5 melhores bebidas do mundo para destruir a gordura no fígado de forma natural. Garanto que pelo menos 2 delas vão deixá-lo completamente surpreendido. Uma dessas bebidas faz provavelmente parte da sua rotina matinal há décadas, e a outra é um remédio tradicional potente usado há mais de 100 anos. Clique no vídeo que aparece agora, no seu ecrã, para continuarmos juntos nessa jornada de recuperação da sua vitalidade. Espero por si no próximo vídeo para salvarmos o seu fígado junto.